Bom, vou prosseguir agora, falando sobre o acesso aos testes, né? O download dos cadernos de teste e dos materiais instrucionais. Então, como eu disse, né, a partir do dia 17, esses materiais, 17 de junho, esses materiais vão estar disponíveis na plataforma. E aí, onde que a gente acessa para ter, né, para baixar esses materiais? Lá na seção, né, na aba tá? Nós temos aqui dentro dessa seção de avaliação duas abas, né? A de download e a de lançamento. Essa de download é onde nós vamos acessar esses materiais. Então, aqui nessa aba, nesse formulário, nós temos aqui filtros de pesquisa, tá? Então, aqui, isso facilita que a escola localize esses materiais. Então, ali ele vai selecionar, né? A avaliação, vai ser ali, no caso, ciclo 2, né? A modalidade e a etapa. Então, por exemplo, eu quero baixar os cadernos de testes do segundo ano do ensino fundamental. Eu vou entrar aqui e vou selecionar a etapa do segundo ano. Eu quero baixar só matemática. Seleciono o componente curricular matemática e clico na lupa para pesquisar, tá? E aí ele vai trazer só aqueles cadernos que você filtro, ele vai trazer para você todos os materiais. Então, ele vai trazer aqui, né, matemática, escrita, fluência, língua portuguesa, de todas as etapas, tá certo? Então, aqui, para fazer o download, é importante, gente, que vocês localizem o material correto para baixar, tá? Então, aqui a gente tem, como eu já falei, além dos cadernos de teste, nós temos o guia de correção, né? Nós temos o caderno do aplicador, tá? E temos também alguns materiais instrucionais, que são umas folhas de orientação para aplicação que nós colocamos aqui. Então, é importante vocês utilizarem esse filtro para vocês localizarem corretamente os materiais que vocês precisam, tá? Então, clicando ali no download, né? Localizou o arquivo que você quer, clique em download, ele já vai baixar, tá certo? E aí, um dos materiais que a gente vai ter disponível lá é as instruções para aplicação. Então, agora eu vou entrar nessa parte dessas orientações para aplicação, lembrando que a gente está focando hoje aqui na aplicação da fluência em leitura, tá? Então, as instruções que eu vou passar aqui são para a fluência, tá? E essas instruções, elas são direcionadas também para o professor e para a professora, tá? Então, é muito importante também que essas orientações sejam repassadas para o professor e para a professora que vai aplicar o teste, tá bom? Então, como eu falei lá no início, nós temos, para a aplicação da fluência, duas formas de aplicação, digamos assim, né? Uma aplicação em que o professor ele vai utilizar o aplicativo MEC Avaliação como um suporte, né, para a gravação dos itens e marcar na ficha de acompanhamento individual, ou ele pode fazer a aplicação somente com o cronômetro do celular, né? E fazer já a correção e a marcação direto na ficha de acompanhamento individual. Então, eu já falei, nós temos essas duas formas de aplicação. Lembrando que para acessar, para fazer o uso do aplicativo, né, o professor ele precisa já ter feito o cadastro dele na plataforma e ele precisa já estar associado às turmas ou à turma em que ele vai aplicar, tá? Se ele não tiver associado à turma, ele não consegue entrar. E lá no aplicativo, o login também é através do gov.br, tá bom? Assim como o login feito na plataforma. Então, aqui, novamente, né, trazendo a questão de que o aplicativo não funciona em iPhone, somente em smartphone com Android na versão 6.0 ou superior, tá? Aqui, para essa aplicação, então, o professor, ele precisa já estar com o quê?
com o material para aplicar. Então, ó, o download que eu acabei de mostrar para vocês é importante, por quê? Porque lá no download o diretor vai baixar esses materiais, vai imprimir e vai entregar para o professor fazer a aplicação. Então, ele precisa do caderno do aplicador, da ficha de acompanhamento individual, caderno do estudante e o guia de correção. Lembrando que o caderno do aplicador, o caderno do estudante e o guia de correção, a escola pode imprimir uma via, né, de cada instrumento por aplicador, por sala de aplicação, tá? Já a ficha de acompanhamento individual, ela é uma por estudante, tá? Porque é nela que o professor vai preencher para poder fazer a correção dos áudios, tá? Da leitura do estudante. Então é importante, né, como a gente já disse lá no início, essa organização preliminar aí da escola. E no dia da aplicação, a gente sabe que essa aplicação, ela vai ser realizada o quê? Individualmente com cada estudante. Então é importante que a gente tenha um professor que vai ficar com a turma toda e o outro professor que vai fazer essa aplicação, né? Individual com cada estudante. Tá? Então é importante explicar também para os estudantes, né, que atividade é essa que eles vão fazer, porque é uma atividade diferente de uma atividade corriqueira ali da sala que todo mundo faz junto. Então é importante explicar isso para os estudantes, né, que eles vão ser chamados individualmente para um outro local onde a atividade vai ser realizada. E também explicar para a criança que ele vai fazer uma atividade ali, que são 3 questões, são 3 atividades, na verdade, né? Uma atividade de leitura de palavras que constam no dicionário, uma leitura de palavras que constam no dicionário, mas que são pouco conhecidas, né? E uma terceira atividade que é a leitura de histórias, né? A leitura de texto, tá? Vai informar para o estudante que ele tem um tempo para realizar essa atividade, ele deve fazer isso em voz alta o mais rápido que ele puder e do melhor jeito que ele conseguir, tá? E aí, durante a aplicação, é importante o professor, né, ou a professora, ter alguns cuidados. Como, por exemplo, posicionar, né, o dispositivo eletrônico. Então, por exemplo, se ele vai optar por fazer a gravação dos áudios, é importante que ele coloque o celular numa distância, né, próximo à criança, para que a gravação fique uma gravação que depois ele consiga escutar, né, e fique uma boa gravação. É importante também orientar que a criança não mexa naquele celular, né, naquele dispositivo. E também, no caso de utilizar o aplicativo para fazer a gravação, né, o aplicativo MEC Avaliação, que esse celular seja colocado no modo avião durante toda a aplicação, tá? Então, para fazer a gravação, precisa de internet? Não precisa, tá? O professor ele vai precisar de internet só para ele logar, né? Para ele entrar no aplicativo. Então, ele entrou no aplicativo, selecionou ali a escola, pronto, depois ele não precisa mais de internet. E aí a gente até orienta que ele coloque no modo avião para que não fique vindo, né, mensagens, notificações no celular, e isso pode acabar atrapalhando ali na hora da gravação do áudio do estudante, tá? Então, ele vai entregar o caderno de teste, né, para esse estudante. E, gente, é sempre bom a gente falar, né? É muito importante a participação, né, a condução desse professor ou dessa professora durante essa atividade de fluência, né, de leitura. Por quê? Porque a gente sabe que tem estudantes que ficam, né, nervosos na hora que vão fazer a leitura. Então, é importante ser um professor também que tenha, né, essa calma, essa paciência, né, com essa criança, para que ela possa ali desempenhar, ter o melhor desempenho dele ou dela, né, no momento de fazer a leitura.
Então, a leitura de cada questão que vai ser feita pela criança, ela vai ser realizada durante 62 segundos. Então, ao longo desse tempo, todas as palavras, né, do item que forem lidas, elas são consideradas para fins de correção. Então, todas as palavras que o estudante leu dentro dos 62 segundos, o professor vai corrigir, tá? Na leitura do terceiro item, que é o texto, né, caso o tempo de 62 segundos se encerre, né, e o estudante ou a estudante ele não tenha terminado de fazer a leitura da história do texto, né? O aplicador, o professor, ele deve permitir que o estudante termine a leitura, tá? Por quê? Ao final do texto, o estudante ele vai responder a 3 perguntas de compreensão sobre o texto. Então, para que ele consiga responder essas perguntas, ele tem que ter concluído a leitura do texto, tá? Então, no caso do texto, o professor vai deixar o estudante ler até o final, tá? Mas para fins de correção lá na ficha de acompanhamento individual, o professor ele vai considerar só as palavras, né, que o estudante leu até os 62 segundos, tá certo? A gente vai ver mais para frente a ficha. Então, é importante vocês saberem disso. No caso do item 1 e 2, deu 62 segundos, ele vai interromper o estudante. No caso do item 3, que é o texto, deu 62 segundos, para fins de correção ali das palavras, ele vai finalizar na palavra que o estudante leu até os 62 segundos. Mas o estudante precisa concluir a leitura do texto para conseguir depois responder as perguntas, tá? Então, o professor vai iniciar a aplicação conforme as orientações do caderno do aplicador. Então, aqui no caderno do aplicador, tem para o professor essa indicação aqui com um megafone, né? Um símbolo de um megafone. Então, sempre que esse megafone aparecer, significa que é uma informação ou um comando que o professor deve ler, né, para o estudante, tá? Então, ele vai seguir essa aplicação utilizando o caderno do aplicador. Antes de iniciar a aplicação, a gente tem ali 3 palavras, né? Que são essas 3 palavras exemplo que a gente chama, que é para o professor e para o estudante também entender como que vai funcionar ali a dinâmica dessa aplicação, tá? Então, vai pedir para que a criança faça a leitura dessas palavras exemplo. E aí, caso a criança apresente alguma dificuldade, por exemplo, na primeira palavra, se ela demorar mais de 3 segundos para fazer a leitura, o professor deve indicar que o estudante passe para a próxima palavra, tá? Então, isso serve também como um treinamento, tanto para o estudante como para o professor, tá? E aí, vai pedir, então, para o estudante fazer essa leitura e vai passar as orientações. Depois que o estudante fez a leitura das questões exemplo, o professor já explicou, né, como que vai funcionar, aí sim ele vai começar a aplicação de fato. É importante, gente, também que o professor ele só inicie o cronômetro quando o estudante iniciar a leitura da primeira palavra, tá? Então, isso é fundamental. Então, o estudante começou a ler a primeira palavra, eu aciono ali o meu cronômetro, tá? Então, ele vai indicar ali a primeira palavra, tá? Vai acionar o cronômetro assim que o estudante começar a ler a primeira palavra e vai aguardar até 3 segundos. Se o estudante não conseguir fazer a leitura em 3 segundos daquela palavra, ele deve sinalizar, indicar para que o estudante passe para a próxima palavra. E ao final dos 62 segundos, ele vai pedir para que a estudante ou estudante interrompa ali a leitura, tá? Então, ele vai seguir isso tanto na atividade 1 como na atividade 2, no item 1 como no item 2. Já no texto,
né, ele vai mostrar no caderno do estudante o texto e vai indicar a direção em que deve ser realizada a leitura, que é da esquerda para a direita, começando pelo título. E aí o professor vai acionar o cronômetro também assim que o estudante começar a ler a primeira palavra ou o título do texto, tá? A questão dos 3 segundos, né? Serve para o texto também. De repente, o estudante está lendo ali o texto e tem uma palavra ali que ele ficou, né, sem conseguir fazer a leitura daquela palavra. Demorou mais de 3 segundos, o professor deve pedir para que ele avance no texto, tá? Para a próxima. O professor, ele não vai interromper o estudante, tá? Então, não interrompe o estudante, porque ele tem que ler até o final. Encerrada a leitura do texto, a gente vai então para as perguntas de compreensão, que estão apenas no caderno do aplicador. Então, é fundamental que o professor ele coloque, que ele tenha esse caderno do aplicador, porque essas perguntas só vão estar ali para ele. Então, ele vai ler, vai fazer as perguntas. No caderno do aplicador vai ter as opções de resposta, mas as opções de respostas não devem ser lidas, tá? E outra coisa importante também é que as questões de compreensão só devem ser aplicadas para os estudantes e as estudantes que lerem o texto até o final e que não estejam silabando ou dizendo apenas letras, tá? Então, se o estudante ele não conseguiu ler o texto, se ele só ficou identificando letras ou silabando, né, eu não preciso fazer ali as perguntas de compreensão do texto. Para quem estiver usando o aplicativo, assim que o cronômetro encerrar os 62 segundos, né, na atividade do texto, ele vai abrir essa tela para que o professor marque, né, no próprio aplicativo a resposta dada pelo estudante, dentre as opções disponíveis, né, lá no caderno do aplicador, letra A, letra B, letra C ou letra D. E aí o professor vai marcar no aplicativo. Se o professor não estiver usando o aplicativo, onde que ele vai fazer essa marcação? Ele vai marcar direto na ficha de acompanhamento individual. Então, lá na ficha de acompanhamento individual, né, na questão 3, que é a leitura do texto, tem ali, ó, pergunta 1, pergunta 2 e pergunta 3. E aí ele vai marcar também, indicando ali as opções de acordo com o caderno do aplicador, tá? Então, ao concluir a tarefa com aquela criança que está fazendo leitura, o professor ele vai agradecer a participação dela e vai pedir para que ela chame a próxima criança da turma para continuar a atividade. E finalizada a aplicação com toda a turma naquele dia, o professor vai então, né, voltar à turma para falar que está encerrado e agradecer a participação de todos, tá? Finalizada a aplicação também, com o uso do aplicativo. Então, eu estou aplicando com o aplicativo. O que eu tenho que fazer agora? Preciso reproduzir os áudios gravados e sinalizar na ficha de acompanhamento individual o desempenho da criança em cada questão, de acordo com o guia de correção. Feito o preenchimento da ficha, o que eu preciso fazer? Acessar a plataforma ou fazer a leitura da ficha pelo aplicativo, tá? Então, é como eu disse, é importante a gente reforçar que, mesmo que eu faça a gravação dos áudios no aplicativo, eu não tenho correção externa dos áudios gravados, tá? A correção dos áudios, ela é realizada pela professora ou pelo professor. E o lançamento do preenchimento da ficha de acompanhamento individual deve ser realizado pela plataforma ou pela função leitor de cartão do aplicativo MEC Avaliação. Então, gente, é muito importante a gente reforçar isso, tá? O aplicativo, ele tem duas funcionalidades. A funcionalidade de fluência, que é onde a gente pode gravar os áudios, e a funcionalidade de leitor de cartão. Entretanto, no caso da fluência, o fato de eu gravar os áudios não significa que eles vão ser corrigidos e que eu vou ter resultado.
Eu posso gravar os áudios como um suporte para que eu ouça aqueles áudios depois e faça correção através do guia de correção e preenchimento da ficha de acompanhamento individual. Então, o que vai garantir para mim o resultado do meu aluno é o lançamento da ficha de acompanhamento individual preenchida, tá? Se você não estiver usando o aplicativo, à medida que o estudante for fazendo as leituras, você vai já preenchendo e marcando na ficha de acompanhamento individual. E depois você vai fazer o lançamento, né, desse preenchimento acessando a plataforma ou através do aplicativo na função leitor de cartão.